Boa tarde, ouvintes da Rádio Vinha FM, graça e paz. Como que você está? Mais uma quarta-feira, Sandra Vaz chegando para alegrar sua tarde, para inspirar através de mais uma história maravilhosa. Antes de chamar a convidada que especialmente fechou a agenda para a gente hoje, eu quero mandar um abraço especial para a Prime Gestão Contábil, para o Gildásio e todo o seu time que está ouvindo a Rádio Vinha FM, a trilha sonora do céu, agora lá na Prime. Um abraço grande para todos vocês. E se você precisa de um contador que entende de verdade para cuidar da sua empresa, principalmente agora com a reforma tributária, você precisa conhecer o trabalho do Gildásio e do seu time na Prime Gestão Contábil, ali no Jardim América, aqui em Goiânia. Ele atende a nível Brasil e tem um ecossistema para cuidar dos nossos CNPJs. Um abraço especial para a Nanda Semijoias, que toda semana manda peças incríveis para eu usar aqui no programa. Uso também durante os treinamentos que eu ministro, uso nas mentorias, uso nos eventos que eu faço. A Fernanda Silveira faz, ela mesma que fabrica as peças. Gente, você acredita? Olha esse aqui, o tanto que tá lindo, maravilhoso. Obrigada, Fê. Deus abençoe sua vida, a sua criatividade aí para construir peças cada dia mais inspiradoras e mais lindas para enfeitar a mulherada aí. Muito bem, e quero mandar um abraço especial também para o Suborba, lá no Maison Beauty, no setor oeste, que preparou o meu cabelo hoje para o programa. Olha para essa escova aqui, gente, maravilhosa, bem feita. E as luzes também, que eu retoquei com ele, só faço com ele o meu cabelo, tem anos. E ele é um grande parceiro do nosso programa e tem 3 vouchers para você. 3 vouchers de corte de cabelo lá no Maison Beauty, com o Suborba e com todo o time dele também. Você chegou lá, você foi direcionado para qualquer pessoa do time dele, pode ter certeza, foi treinado por ele. Então, para você que está interessado em cortar o cabelo essa semana, pode falar comigo aqui no meu WhatsApp que eu vou direcionar você pro time do Suborba para você também cortar o seu cabelo, de presente. Então, os primeiros 3 ouvintes que pararem agora o que tá fazendo e anotarem o meu contato vão ganhar. Então, liga aí ou passa um WhatsApp no 62981939977. Não liga não, porque eu tô gravando programa, gente. Não liga agora não. Passa o WhatsApp que eu vou responder em seguida. E um abraço especial para a Peça Rara, no Jardim Goiás, as peças incríveis de um brechó de luxo. Eu sempre uso as peças de lá. O Robson e a Gabriela, que são os diretores. Agora, gente, nós vamos ter outra loja. Peça Rara Jardim Goiás vai ter outra unidade que em breve eu vou voltar aqui para contar para vocês. Se você precisa renovar o seu armário, o seu guarda-roupa, seu closet, é com a Peça Rara Jardim Goiás, porque tem peças incríveis com precinho que cabe no nosso bolso. Não é verdade, gente? Eu amo, amo, amo o brechó, porque tem tudo de bom, peças incríveis, até na etiqueta, peças novas mesmo. Tem peças femininas, masculinas e infantis pra gente. Tem bolsas, tem sapatos, não é só roupa, não. E agora eu vou chamar a minha convidada especial. Ela é psicóloga, gente, em época de pós-pandemia. Psicóloga é tudo de bom, fala sério. Então, Raquel, muito obrigada pela sua presença. Eu estou apaixonada por essa entrevista de hoje antes dela acontecer, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir inspirar muitas pessoas através de você e do seu trabalho. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, né? Agradeço a Deus pela oportunidade e você Amém. Pelo convite. Estamos juntas aqui. Me conta uma coisa, você sempre pensou em ser psicóloga ou você... Qual que é a história que você foi parar na psicologia? O entendimento da psicologia começou aos 11 anos de idade. Nova, né? Meu pai era pastor e pastor conselheiro. Então, eu me inspirava muito nele. Admirava e achava muito bonito, né? Ver as pessoas gratas ali pelo conselho, a autoridade que ele falava, a firmeza, né? A gente entende que era uma inspiração de Deus também através da vida dele, porque ele... não era um homem estudado, né? Ele aprendeu a escrever o nome, a ler e não estudou mais. E dali para frente, os estudos que ele buscou foi com base no chamado do Senhor para a vida dele, né? Como pastor. E isso me inspirava. E ele tinha... Onde ele passava, que ele tivesse oportunidade, ele carregava livros. Então, nós tínhamos uma estante em casa ganhada, né? Nós éramos... tínhamos muita dificuldade financeira na época, né? Mas a estante era cheia de livros. E ele tinha um cantinho, e ele tinha um cantinho que ele gostava mais.
e ele lia mais aquele cantinho. E eram livros relacionados à psicologia, né? Naquela época eram enciclopédias. E toda vez que ele saía, eu sentava no cantinho dele e ia ver o que ele estava lendo. Olha, né? só! E nessa curiosidade, aprendi alguns nomes da psicologia sem entender nada de psicologia. Eu tinha 11 anos de idade, né? Era uma adolescentezinha. Mas eu achava interessante e engraçado os nomes, né? Behaviorismo, Skinner. E dentro disso, foi gerando a curiosidade, o desejo e a vontade. E o meu pai, ele também tinha muita vontade de ser psicólogo, né? Mas de acordo com o chamado que Deus tinha para ele foi caminhando para o pastoreio e o tempo foi ficando curto para isso, né? Mas o próprio Deus o inspirava muito. E então, dentro dessa dinâmica paterna mesmo, foi onde surgiu a inspiração da psicologia. Que maravilha! E eu nunca mudei de ideia. Desde os 11 anos de idade, sempre pensei na psicologia. Você foi inspirada realmente por ele, né? Sim. Porque o pai, principalmente para a filha mulher, né? O pai, ele é uma inspiração muito grande para nós. Né? A gente sempre quer fazer o que o pai espera de nós, quer dar orgulho para o nosso pai, né? E você pensou, gente, eu vou fazer isso também, né? Ele é o meu orgulho. Sim. Que maravilha. E de lá para cá, você vem atuando aí nessa área. Isso, eu formei em 2008, né? Então, já são aí 18 anos, revelando a idade, né? Não tem problema. 18 anos dentro da psicologia, já atuei praticamente em todas as áreas da psicologia. Que bacana. Hospitalar, área clínica, comunitária, né? A área escolar, muitos anos também, pelo sistema FIEG. E dentro dessas atuações, sempre aprendendo um pouco mais, né? A gente nunca para de estudar. É verdade. Aí vem as pós-graduações, vem os estudos paralelos e a gente vai agregando conhecimento. Isso é muito bom, porque eu acho assim que a gente aprende uma coisa todo dia. Exato. Não é verdade? Uma coisa Sim. nova todos os dias. E se a gente para de aprender... algo seu para sempre, né? Ninguém pode tomar. Exatamente. E o que você me fala sobre a demanda no pós-pandemia? Porque a psicologia antes da pandemia é uma, depois ela virou outra. Isso, mas na verdade, dentro do processo da pandemia, a psicologia não parou, né? Foi onde surgiu os atendimentos online com mais eficácia. Sim. Né? Até então existia até um preconceito para o atendimento psicológico de forma online. Mas com a pandemia, isso ficou mais latente, né? Eu, particularmente, na pandemia, foi onde eu mais trabalhei, se tratando de lockdown, se tratando de distanciamento, porque online não parou. Né? Tanto aqui no Brasil quanto fora, eu atendo também pessoas fora do país e os atendimentos continuaram. E as pessoas que eu atendia presencialmente foram para o online. Né? Não pararam ali o tratamento, o acompanhamento, exatamente porque a pandemia já estava exigindo muito dessas pessoas, né? Lidar com o processo emocional de perder pessoas, do risco de morrer também, de deixar pessoas, o trabalho também, como que vai ficar a minha empresa, como que vai ficar os meus filhos agora com escola, muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos naquela época. Deixaram as pessoas quase que em um surto coletivo, né? E dentro disso, a psicologia continuou funcionando. Claro que na época da pandemia, os atendimentos aumentaram, mas a gente também cobrava um valor mais em conta para ajudar as pessoas, porque muitos não estavam nem trabalhando, muitos tiveram que parar, fechar lojas, fechar empresas, né? Até no processo, tem a igreja que eu frequento, muitas pessoas também nós acompanhamos ali, mesmo que só por um aconselhamento, né, para o momento que estavam vivendo. E até palestras, né, online, nós fizemos a Simone, mesmo pastora Simone lá nos Estados Unidos, nós fizemos um momento de palestra, né, falando sobre a ansiedade, a depressão, como lidar com esse momento de apreensão, né, do novo, do diferente, daquilo que vira um empecilho para um projeto que você já tenha tido criado ali, né? Sim, eu acho legal esse trabalho da psicologia. Eu gostaria de enfatizar mais sobre o pós-pandemia. Por quê? Porque as pessoas, no meu entendimento, as pessoas ficaram mais doentes emocionalmente falando. Estou falando até por mim mesma.
porque eu perdi o meu pai, eu perdi um grande cliente da Qualificar e eu fiquei muito com medo, eu fiquei com muito medo. Eu tive muita ansiedade, principalmente quando eu peguei, né, o vírus. Então, tipo assim, quem que me ajudou abaixo do Senhor Jesus, abaixo de Deus? Foi a terapia, foi a psicóloga. Um beijo, Adriane Garcia, minha eterna psicóloga. Gente, é maravilhoso poder contar com uma pessoa que estudou a mente do ser humano para ajudar a gente a colocar a nossa cabeça no lugar. Sim. Eu acho um trabalho muito bonito mesmo, de aconselhamento, de você fazer as perguntas certas, aplicar as ferramentas corretas para que a pessoa possa respirar e falar: peraí, ela tem razão, a minha psicóloga tá certa. Eu não preciso pensar isso, eu não preciso ser desse jeito, né? É um trabalho muito bonito. Eu acho impressionante, emocionante e um trabalho assim que eu aplaudo de pé, tiro o chapéu. Aí quando o pessoal falou: Sandra, tem uma psicóloga que ela tem disponibilidade para ir, eu falei: pode mandar vir, porque eu quero entrevistar, né? É muito legal. Sim. O que você acha assim que as pessoas conseguem melhorar? Com quantas sessões? Como que funciona? Tem gente que é diferente? Tem gente... Como é que é o seu trabalho, assim, as altas que você vai dando? Então, as sessões dependem muito da demanda, né, do paciente, o que ele... Como ele está, né? Isso, o que ele tem ali para trabalhar, até para se conhecer, né? A grande maioria, mesmo ali com o entendimento e o direcionamento dentro do acompanhamento psicológico, eles custam muito a se aceitar. E isso também leva um tempo, tem um processo, a forma como a pessoa lida no dia a dia também influencia muito no tempo de tratamento que essa pessoa vai ter ali, né, acompanhando dentro da psicologia. E tem pessoas que se sentem tão seguras em se conhecer que eles não querem parar, né? Eles não querem encerrar. Eles querem continuar nunca. Fazendo? Isso. Aí não tem alta nunca, fica lá, toda semana vai. Porque o que acontece? Tem pacientes que a alta vem através do autoconhecimento. Eles mesmos se percebem ali, eles notam a noção ali de: não, agora eu entendi, agora eu compreendi, agora eu tenho sim um domínio próprio, eu tenho um controle. E tem pacientes que a segurança deles está em se conhecer todos os dias. Então eles querem manter essas sessões, né? Todos os dias eles querem descobrir um pouco mais sobre si, né? E já tem outros casos, por exemplo... eu também sou neuropedagoga e a gente trabalha na área da aprendizagem escolar, nas dificuldades, né, dentro do contexto da aprendizagem. E aí já tem pacientes que vão para fazer a bateria de testes, né, e aí são menos tempo. Tem pacientes que já é para ser um atendimento contínuo por conta do que ele carrega ali já no acompanhamento escolar. Então, a demanda diferencia muito de um para o outro. Tem muita coisa envolvida, não é, Raquel? Exatamente. Não é somente uma terapia aí, tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Eu quero saber, após o intervalo da nossa querida psicóloga Raquel, eu quero saber sobre as pessoas que procuram pelo trabalho dela lá na igreja. As pessoas que ela trabalha, tipo, ou voluntária. Eu quero saber como que é esse trabalho, por que as pessoas chegam a te procurar. Deixa aí, guarda aí a resposta, que depois do intervalo a gente vai trabalhar em cima da sua resposta, combinado? Ouvinte, fica quietinho aí, não sai não, que a gente volta rapidão, né, Jacé? Com certeza. Aí, até já.
Eu falei que era rapidinho e a gente já tá de volta, ouvinte, aqui na Rádio Vinha FM, valores que inspiram na trilha sonora do céu. Gente, eu estou amando essa entrevista com a Raquel, estou aprendendo muito com ela, eu tenho certeza que você também está aprendendo. E é um assunto tão atual, gente, psicóloga, eu acho maravilhoso. Não sei se é porque eu trabalho com psicóloga, eu tenho 17 anos a qualificar, né? Nós somos agência de emprego, então a gente tem um time de psicólogos lá e tal, e eu gosto muito, me sinto muito à vontade em trabalhar com essa galera. E aí, Raquel, conta pra mim, como que é a demanda de pessoas que procuram pelas sessões, que procuram pela psicologia para poder melhorar? Existe isso? As pessoas querem, elas procuram? Ou geralmente são indicadas, o amigo que fala, vai lá, faz isso, faz aquilo para você melhorar? Como é que é isso? As duas questões. Acontece dos dois jeitos? Mas algo que acontece muito comigo é o boca a boca. A pessoa já faz a sessão comigo, já conhece o trabalho e indica para um amigo, indica no trabalho, indica para algum parente. E aí eles vão procurando e a demanda, né, vai crescendo. E dentro dessa questão também tem o fato de ser palestrante. Né? Eu trabalho com algumas empresas, palestro em algumas empresas, faço atendimento também a funcionários dentro de empresas e eles também vão indicando ali para parentes, para amigos ou para outros contatos relacionados à empresa e eles vão procurando até eles agendarem ali o seu atendimento. Agora está tendo uma demanda de acordo com a nova regulamentação aí da NR1, que é sobre a saúde mental, né? Uma nova lei que entrou em vigor agora em maio desse ano, que agora as empresas estão tendo um dia, tipo assim, não tem uma psicóloga mensal, mas contrata uma psicóloga para ficar lá pelo menos um dia da semana, né? O dia todo. As empresas agora precisam, né? São obrigadas, obrigatoriamente atender a NR1, cuidando da saúde mental dos funcionários, dos colaboradores. Né, de todos os colaboradores. E a empresa precisa fornecer, né, esse trabalho, processo, essa dinâmica para que o funcionário, o colaborador, tenha essa oportunidade. O que você acha? E não só as empresas, as escolas também. As escolas também, né? Isso. Oh, que bacana. Não vai ter psicólogo para fazer todo esse trabalho? Se tratando de Goiânia, tem, viu? Tem bastante profissionais, tem muito profissional na psicologia. Ai, graças a Deus, né? A questão é descobrir a qualidade. Né? Porque carregar um título é fácil. Né? Estar 5 anos dentro da faculdade atendendo uma chamada, né? Assinando um papel é algo diferente da prática. Tem que ter todo um compromisso, né? O que o seu trabalho me inspirou, né? Pelo que eu estou entendendo do seu trabalho, o seu trabalho é de muita seriedade, porque vem desde quando você tinha 10, 11 aninhos de idade, que você se inspirava no seu pai e tudo, né? E você não tem essa profissão à toa. Você tem um propósito, né? Exato. Eu costumo falar assim, que o que eu faço na Qualificar, Raquel, eu só cobro, porque eu sobrevivo disso, eu vivo do meu trabalho, porque se eu não vivesse do meu trabalho, eu não cobraria, eu faria de graça mesmo, porque eu amo o que eu faço. É mais ou menos o que você aprendeu a fazer. São as mesmas palavras que meus parentes ouvem. Eu falo a mesma coisa. Né? Se não fosse uma necessidade financeira também para minha sobrevivência, né? Meu você faria de graça, familiar, né? Tranquilamente. É muito bom até quando a gente trabalha muitas assim. pessoas que são abençoadas dessa forma também. Quando eu tenho oportunidade, eu não nego. Ai, que maravilha. É o lado da responsabilidade social, realmente, né? Ajudar as pessoas. O amor ao próximo também, né? Tem muitas pessoas que não vão alcançar tudo que nós já alcançamos e nós somos um suporte para eles também. Nós precisamos estar disponíveis a servir, né? É verdade. E conta uma coisa para mim. Quem que cuida da saúde mental da psicóloga? Eu também faço terapia. O psicólogo também precisa ter o seu psicólogo. Ele precisa também do acompanhamento. Somos seres humanos. Exatamente. Né? Todos nós temos as nossas fragilidades. Né? Até Jesus sofreu de ansiedade ali, né? Quando ele pensa ali na morte, ali na Via Cruz, ele soa sangue. Né? E dentro disso, todos os seres humanos estão sujeitos a passar por isso. É igual à questão da ansiedade. Eu falo, todos nós temos ansiedade. Não existe um ser humano sem ansiedade em si. Né? Desde bebê, quando você nasce, você fica ansioso para mamar, você fica ansioso para o colo da mãe. E ali você vai se desenvolvendo dentro disso. A questão é quando a ansiedade te domina. E aí o nível da ansiedade, no caso? Aí você tem que buscar
o entendimento, por que aquilo passou a te dominar, te controlar, né? Ao ponto de te adoecer ou de te tirar daquilo que você já fazia com eficácia. E aí nós temos que buscar o acompanhamento, o entendimento daquilo para ter domínio. E qual que é o ponto, assim, que eu fico sabendo que essa ansiedade, ela está saudável ou ela passou do ponto e já está me adoecendo? Qual que seria o ponto disso? Quando você já não tem mais a mesma energia que tinha para as coisas que você faz. Tem o hábito de fazer, tem o costume de fazer. Tipo assim, está me prejudicando quando não estou conseguindo fazer tudo que precisa. Te trava, né? Os pensamentos são mais latentes de forma negativa, né? O comportamento passa a ser mais na defesa. Tudo isso já é um alerta de que tem algo diferente acontecendo, né? O seu tom de voz com as pessoas de costume muda, né? A insegurança, tudo isso já é um sinal de que tem algo diferente acontecendo, que você não domina mais. E muitas vezes a ansiedade vem de uma forma mais extensa ou extrema por gatilhos, né? Às vezes o lidar com uma pessoa de situações que não foram tratadas lá atrás, né? De memórias emocionais que foram só guardadinhas ali, camufladas, né? Escondidas pelo sorriso ou pela forma de ser, e de repente os gatilhos vão surgindo e você vai perdendo o domínio daquilo, né? Eu falo que a emoção é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe a maneira como ela vai sair de dentro dessa caixa. É verdade. E você acha que as pessoas que pensam mais positivamente, pessoas mais para cima, de alto astral, essas pessoas tendem a sair mais facilmente de uma crise de ansiedade ou não tem nada a ver? Olha, existe uma questão. O falar não quer dizer pensar, né? A gente pensa para falar, mas não quer dizer que é seu pensamento do dia a dia. O verdadeiro, né? Tem pessoas que usam frases motivacionais com muita facilidade ali, com uma autoridade, mas não é o que ela realmente acredita, né? Se nós formos, por exemplo, eu gosto muito de citar Filipenses 4:8, porque o apóstolo Paulo, quando ele está num momento de dificuldade que nós não conseguiríamos viver, né? Entre açoites, naufrágios e prisões, ele nos ensina como pensar. Né? Verdade. Pensar naquilo que é puro, louvável, de boa fama, amável, aquilo que é honesto. Se nós temos esse tipo de pensamento, automaticamente é muito difícil que as circunstâncias nos dominem. Aí sim, isso é alto astral. Não importa a questão da apresentação física a respeito interno, da felicidade, né? Então mas interno. Internamente você é seguro, porque os seus pensamentos são realmente positivos. É lá em Filipenses, não é que fala essa passagem? 4:8. É verdade, eu já li algumas vezes essa passagem, eu até uso em um treinamento meu, porque realmente, né, tudo que for amável, tudo que for direcionado, que vem do coração de Deus. E o pastor Luiz também, ele fala muito aqui na nossa igreja, ele fala muito sobre a ansiedade, né? Nós oramos muito na nossa igreja sobre a ansiedade e ele sempre fala, assim, não sou contra você usar remédio nem fazer terapia, não sou contra, mas o verdadeiro remédio para a nossa ansiedade chama-se o Espírito Santo de Deus. Eu já vi várias pregações dele falando sobre isso e eu confesso uma coisa, isso me conforta demais e eu me apego muito nisso, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Muito ansiosa, muito, né? Nossa, meu Deus eufórica, do céu. Né? Exatamente, eufórica. E eu me apego muito nessa palavra. É verdade. O pastor Luiz. Ele tá justamente aqui, eu falando nele aqui e ele tá passando justamente aqui. Não, esse é o pastor Luiz Rigonato. Sim. Então, gente, eu gostaria, assim, de ficar conversando com a nossa querida psicóloga, Raquel, até amanhã. Mas não tem jeito mesmo, porque ela também tem a agenda lotada e o nosso programa está terminando. O Gessé já está ali banando as duas mãos para mim, né? Já tem outro programa para entrar no ar aqui na rádio, então a gente vai ter que encerrar. Raquel, se você pudesse encerrar esse programa com uma frase, ou com uma dica, ou com alguma coisa da sua área para inspirar as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora, qual seria? Seja racional. Racional. A partir do pensamento, né, o pensamento organizado, o pensamento estruturado, você domina as emoções, né? E para isso nós precisamos ser racionais, precisamos pensar de uma forma lógica, porque a emoção, ela atinge áreas, né, no nosso organismo que nos dominam. Então, quando você pensa de forma racional, não me refiro a ser frio, mas a ser controlado, né, a partir do que você pensa.
Uau, meu Deus do céu, eu acho que esse negócio serviu foi pra mim aqui agora, ouvinte. Eu preciso ser mais racional, então, né, Raquel? Muito bom. Obrigada pela sua presença. Deus abençoe sua vida, seus projetos, seus atendimentos e que Deus possa alegrar o seu coração todos os dias por essa entrega sua aqui no Valores que Inspiram hoje, Raquel. Obrigada. Obrigada a você. Prazer enorme participar. Prazer foi nosso. Gente, então, para encerrar, eu trouxe aqui, ó, uma frase maravilhosa também, que eu quero que você para tudo que você está fazendo aí para falar que o Senhor está com você. Diga aí comigo, declara assim, ó: eu sou amado por Deus, não vivo com medo, mesmo quando erro, sou aceito e abraçado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A graça e a paz do Senhor esteja com você. Um bom restinho de semana, que o seu restinho de semana seja incrível, abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. E quarta-feira que vem, eu prometo que eu vou estar aqui com você às 4 horas da tarde com mais uma história inspiradora para a sua vida. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau!